caráter do culto nesta noite é o nosso culto para a mocidade. E como sempre, em cada culto nós temos aqui uma participação da juventude da igreja, dos jovens. E nós vamos ouvir então uma saudação pelo jovem Rafael Rodrigues. Está com a oportunidade para nos trazer uma palavra, uma saudação aqui nesta noite. Amém? A igreja permanece adorando o nome do Senhor, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Meus irmãos, é motivo de grande alegria, mais um dia na casa do Senhor. Gostaria de externar a Deus a minha gratidão pela sua misericórdia, pelo seu muito amor que tem demonstrado para com cada um de nós aqui nesta noite. Também gostaria de agradecer ao nosso pastor presidente, o pastor Ailton, também o pastor Valdemir Farias, pastor Josiel, o coordenador da campanha, o nosso evangelista Samek e o nosso evangelista Sonivaldo, por todo o apoio que tem dado à mocidade da Casa do Senhor, e à campanha evangelizadora. Meus irmãos, eu gostaria nessa noite trazer uma breve e singela reflexão que se encontra no livro de Marcos, o capítulo 4, a partir do versículo 35. Marcos, capítulo 4, versículo 35. A epígrafe diz assim: Jesus apazigua a tempestade. Vou ler para ganhar tempo. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. 37. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Meus irmãos, como já foi lido, esse texto, ele mostra um período em que Jesus tinha passado o dia todo pregando a palavra, e já sendo tarde, Jesus entra dentro do barco com os discípulos e diz para os discípulos: passamos para outra margem. E eles deixaram a multidão e o levaram consigo. E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui para os irmãos, na passagem que foi lida, que é a promessa de Jesus. Jesus disse aqui para os discípulos: passamos para outra margem. Lemos o texto todo e vimos que no meio dessa passagem se levantou uma tempestade. Só que nesse momento, a gente percebe que Deus muitas vezes ele faz promessas nas nossas vidas, O Senhor, creio que cada um dos irmãos aqui já receberam uma promessa da parte de Deus. E muitas vezes, quando a gente recebe a promessa da parte de Deus, a gente fica se perguntando: quando, Senhor, que vai acontecer? Quando vai se cumprir? E nesse momento aqui, Jesus diz assim para os discípulos: entremos e vamos a outra margem. E no capítulo 5, a gente percebe que Jesus estava se dirigindo à província dos Gadarenos. E o outro ponto, meus irmãos, que a gente pode destacar aqui, o primeiro é a promessa de Jesus. O segundo se encontra no versículo 37, que diz: grande temporal de vento subiu e as ondas por cima do barco. A gente percebe que na nossa caminhada cristã, por mais que a gente queira evitar, sempre virá tribulações, lutas, perseguições, Mas o Senhor, ele disse para nós termos bom ânimo, porque ele estaria conosco. E literalmente a gente vê aqui nesse versículo que acabamos de ler,
que o Senhor Jesus estava no barco. Mas o barco, mas a tribulação, de uma forma geral, ela sempre assola qualquer um, né? Nos vemos diante de situações tão difíceis na nossa vida. Às vezes, estamos enfrentando uma luta, uma provação tão grande, e a gente se vê: Jesus, me ajude, eu vou naufragar nessa tribulação, eu vou morrer, eu não vou conseguir chegar. Mas o Senhor Jesus, Ele está no barco conosco. Já outros, meus irmãos, enfrentam suas tribulações, né? Chegaram aqui nesta noite, né? Enfrentando lutas na sua vida financeira, na sua vida emocional, na sua vida espiritual. E talvez a sua luta esteja tão grande que você esteja pensando em desistir, ou talvez você já desistiu e hoje veio à casa do Senhor para buscar força ou uma palavra da parte dele para a sua vida. E creia que o Senhor Jesus, Ele está aqui para lhe ajudar, para lhe fortalecer, para lhe renovar. E tenha certeza de que essa luta, esse mar, essa tribulação que hoje você enfrenta, o Senhor Jesus, Ele tem contemplado. Você não está só, você não vai morrer nessa luta. Essa luta não vai lhe destruir. O Senhor, Ele vai lhe fortalecer e vai lhe ajudar a chegar do outro lado. Basta tão somente você crer que o Senhor Jesus, Ele tem o controle de todas as coisas. E a gente percebe no versículo adiante de que os discípulos ficaram apavorados, ficaram nervosos, porque a tempestade estava grande e eles eram homens experientes, estavam ali no barco, viviam da pesca e conheciam todo aquele mar. Mas mesmo assim, depois de muita luta, depois de muita tribulação, a tempestade se levantando, os discípulos não aguentaram porque viram que não tinha solução e rapidamente correram até o mestre, né? Aqui no versículo 33, o versículo 36, e diz assim: e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? Né? Nesse momento a gente vê o desespero dos discípulos, porque não viam mais saída. E Jesus estava dormindo, meus irmãos, na polpa do barco, descansando. E logo adiante, Jesus desperta, pelos discípulos terem o acordado, e ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E esse é o outro ponto que a gente precisa reforçar aqui. Jesus, Ele está no nosso barco. Embora a gente esteja enfrentando luta, tribulação, dificuldade, né? Embora o seu sofrimento esteja sendo grande, você chegou aqui, mas talvez deixou alguém enfermo em casa, está com um problema que você não consegue resolver. Mas o Senhor Jesus, Ele tem o controle de todas as coisas. Ele tem o domínio da tua vida. E nesse momento, o Senhor Jesus, Ele mostra quem Ele é. Aquele que tem poder sobre o ar, sobre o vento, sobre a tempestade, sobre qualquer dificuldade. E aí a gente se pergunta, como os discípulos, naquele momento, tiveram medo e não fé. E aí Jesus, Ele diz no versículo 40, e disse-lhes: por que sois tão tímidos ou medrosos? Ainda não tendes fé? E essa palavra, meus irmãos, eu encerro aqui para nós nesta noite, dizendo: o Senhor quer que você tenha fé e não medo. Tenha coragem. Nesta noite o pregador irá trazer a palavra. E o Senhor Jesus, Ele vai tocar o teu coração como já tem tocado através dos louvores. Mas é necessário que você tenha fé e não medo, né? Enfrente a luta, enfrente a dificuldade, né? Você chegou aqui com medo das circunstâncias que estão na sua vida acontecendo. Mas não olhe para a tempestade, olhe para Jesus, porque Ele tem a solução. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Coisa boa é receber a palavra